Agora sim. E aí, meu amigo, como estão as coisas? Opa, você está me ouvindo? Eu tô sem o seu som aqui para mim. Não sei se alguém puder me confirmar se ele está com som. Se ele está falando, eu não estou ouvindo. Thiago, tá me ouvindo? Agora foi. Agora Felipe, como foi. é que tá? Tudo bem? Além dos percalços técnicos aqui de Instagram, perfeito. Normal. Eu já Ah, tô acostumado, cara. Eu não sei por quê, mas a gente testa tudo, dá sempre certo de primeira. Na hora que vai fazer, o negócio dá, dá uma, dá uma instável aqui, mas tá tudo tranquilo, cara. aham. Primeiro te agradecer, né? Acho que aqui o pessoal já tá entrando aí. Agradecer, poxa, numa sexta-feira de carnaval, a gente tem que estar falando aqui de um assunto tão delicado, mas agradecer porque você está sempre disponível aí, sempre que a gente precisa, a gente pode contar. Sei, inclusive, que ontem e hoje, com certeza, o dia foi muito falando desse tema, né? Mas agradecer aí você pela tua disponibilidade. Prometo que daqui a pouquinho a gente vai. A live de hoje, gente, até para quem acompanha aí as lives, ela deve ser uma live aí um pouco mais curta, até porque o tema, apesar de ser um tema delicado de falar, ele cabe aí em 20, 30 minutos. Mas queria te agradecer e deixar você se apresentar. Tem gente que ainda não te conhece, então primeiro vou deixar você se apresentar e depois a gente começa. Perfeito. Não, vou então, antes de mais nada, agradecer vocês da RJ Investimento aí pelo convite, pelo tempo para a gente poder debater isso. Sim, é um assunto delicado, mas obviamente faz parte do cenário de investimento. Agora, pelo menos no curtíssimo prazo, a gente entra um pouquinho mais se isso se estende ao médio e longo prazo ou se é um fator mais pontual, sem querer dar spoiler, né, sobre o assunto. Mas obrigado pelo convite, Thiago. Vou me apresentar rapidamente aqui. Eu sou o Felipe Sichel, estrategista do Banco Modal e do Modal Mais. Entrei no banco há 6 anos, estou tocando toda a parte de pesquisa macroeconômica. A gente desenvolve todos os dias aí uma quantidade grande de relatórios, informes, emite opinião sobre os eventos, tanto eventos pontuais, como esse especificamente, da crise da Ucrânia, como também um acompanhamento muito minucioso de indicadores macroeconômicos e fatores que são relevantes no geral para o acompanhamento da economia. O nosso objetivo, como sempre, é dar informação, trazer toda a distribuição de possibilidades. Acho que essa é uma ressalva importante. A gente não está aqui para dar respostas fáceis. O que a gente pretende fazer, na verdade, é ajudar a explicar o cenário, ajudar a explicar quais são as possibilidades e dizer, na nossa opinião, o que é mais provável de acontecer, sem deixar de elencar também quais são as alternativas, porque, como a gente sabe, nada é 880, a cara ou coroa, as coisas tendem a ser um pouco mais delicadas e complicadas do que isso. Não, perfeito, perfeito, Felipe. E assim, quem ainda não conhece aí, os relatórios aí que o Felipe falou, inclusive, são bem completos. Ontem mesmo teve até acho que uma live mesmo, né, Felipe? Extraordinária aí sobre o tema, muito interessante também. E essa produção de conteúdo lá por parte do Felipe e da equipe dele é realmente de muita qualidade, tá? Com um detalhe muito bacana. Fica aqui o convite, todos os nossos clientes hoje, inclusive, podem ter acesso a isso. Então, para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, vale bastante a pena, tá? E aí, assim, primeiro, assim, acho que dá um... acho que aqui quem está aqui no nosso canal já sabe, né? Eu sou o Thiago Vilas Boas, já de comercial aqui da RJ Investimentos, mas basicamente eu gosto de deixar claro quando é um tema assim, primeiro, não sou especialista em geopolítica, Felipe também não, tá? Aqui a nossa ideia, e a gente sabe que tem até alguns bons sites aí que fazem comédia em qualquer cenário, né? Que brincam, agora tem que colocar o jalequinho de especialista em geopolítica do leste europeu. Não, não é essa a ideia aqui, tá, gente? A ideia é falar sobre os impactos que uma guerra dentro do território europeu pode gerar. Né? A gente está falando aqui de um evento que, nesta magnitude, dentro da Europa, não ocorre desde a Segunda Guerra Mundial. Nada deste tamanho.
né? Não é do tamanho da Segunda Guerra Mundial, mas todas as outras coisas que aconteceram de lá para cá foram menores, né? A gente tem até um caso ali também com a Rússia envolvida, né? Na Geórgia, mas numa proporção infinitamente menor do que o que está acontecendo nesse exato momento, né? E aí, Felipe, assim, acho que ontem é um dia mais até de sustos, vamos colocar assim. E aí, hoje a gente já está falando, e é até bom, um pouco de menos calor, né? Quando a gente vai falar de temas assim, porque inclusive hoje o mercado mesmo já deu uma arrefecida no que ontem estava com muita fervura no mercado, né? Mas queria que você falasse um pouco, primeiro, efetivamente, economicamente, a gente está falando de dois países que têm especificidades muito grandes, né? A gente está falando de países que são muito produtores de commodities, a parte de energia da Europa depende muito da Rússia. E aí queria que você desse primeiro essa contextualizada dessa parte, tá? Para depois, efetivamente, a gente entrar aqui nos impactos possíveis disso. E aí, até para já deixar aqui um spoiler para quem vai ficar até o final, né? O que vai acontecer especificamente, a gente não tem como saber, mas óbvio que está claro para a gente cenários que, se for muito rápida essa intervenção, e se ela demorar muito tempo, né? E aí depois a gente vai falar disso, mas queria que você trouxesse aqui, primeiro, a importância desses dois países economicamente falando, onde que eles atuam mais, porque aí dali a gente vai derivando para as perguntas, e já fiquem aqui, gente, super à vontade para mandar pergunta, mas óbvio que a gente vai primeiro discorrer sobre, depois a gente volta nelas, tá bom? Perfeito. Vou começar então aqui, Thiago, tocar logo no assunto relevante, no assunto muito importante para a gente. Aí eu acho que tem uma ressalva que é sempre super necessária quando a gente está lidando com esse tipo de assunto. Você está falando em guerra, a gente está falando de vidas, a gente está falando de um custo humano muito grande e, evidentemente, muito sofrimento envolvido. E nosso papel é tentar entender quais são as possíveis consequências para a macroeconomia global, entendendo sempre que discutir esse assunto está inerentemente ligado com esse fenômeno, obviamente, muito triste, que está se desenvolvendo. Então, isso eu acho que é uma ressalva super importante de ser colocada logo de início, para que não se entenda que a gente está olhando aqui meramente para questões frias de números, mas que, obviamente, essa preocupação permeia todas as nossas discussões constantemente. Eu acredito que a gente está olhando para dois países com uma especificidade realmente, como você comentou, muito grande. E a questão relevante mesmo, em termos econômicos, é que uma parcela muito grande da energia que é consumida na Europa, energia amplamente entendida, gás, etc., vem diretamente da Rússia. Os diversos dutos para a transmissão dessa commodity, elas passam por várias localidades geográficas diferentes, só que alguns dos canais de transmissão, eles passam diretamente pela Ucrânia. Além disso, a gente também tem uma questão da Ucrânia ser um grande fornecedor de alimentos para a Europa Ocidental. Ou seja, a gente está olhando, provavelmente, para um fenômeno que tem a capacidade real de impactar diretamente na renda das famílias europeias e tem a capacidade real de impactar diretamente na margem das empresas europeias por conta do custo de energia elétrica. Então, isso aí é um primeiro fenômeno muito relevante. Outro fenômeno muito relevante está relacionado diretamente à geopolítica e talvez menos à economia, que uma parte determinante da gente entender qual vai ser a consequência a nível de economia e de mercado desse conflito está, obviamente, relacionado à duração dele. E a duração dele, nesse momento, pelo menos, está sendo impactada pelo fato da Ucrânia não fazer parte da OTAN. Não fazendo parte da OTAN, é razoável supor, como a gente discutiu com o professor Oliver Stunkel mais cedo numa live organizada aqui pelo banco, que inclusive já convido todos a assistirem porque ficou gravado no nosso canal do YouTube, mas não estar vinculado à OTAN significa que muito provavelmente a gente não vai ter embate de tropas da OTAN com tropas da Rússia, ou seja, o conflito vai se desenvolver
vou até já deixar aqui um gancho para posteriormente, uma parte dessa expectativa é que o conflito se desenvolva rapidamente, e isso possivelmente também está relacionado à reação de mercado hoje. Agora, falando só um pouco da Rússia, que isso é, obviamente, essencial nessa equação, a expectativa de que a Rússia sofra com as sanções que estão sendo implementadas, ela é uma expectativa pouco fundamentada. A Rússia vem se preparando para algum tipo de sanção nessa linha há muitos e muitos anos. Então, a Rússia tem reservas em tamanho considerável, a Rússia está preparada para lidar com todas as sanções comerciais que possam ser impostas, e mais do que isso, a gente tem que sempre lembrar que o que a Rússia vende atualmente é caro no mundo. Então, ela consegue, dado que as sanções não vão ser sanções indiretas, ou seja, empresas americanas vão ser proibidas de negociar, por exemplo, com empresas russas. Mas empresas de países terceiros, como o Brasil, não estão sendo impactados por essas sanções. Ou seja, o Brasil continua negociando com a Rússia. Isso quer dizer, essencialmente, que o produto que a Rússia está vendendo, que ao longo desses últimos dias ficou ainda mais caro, vai ter uma remuneração muito boa nos mercados internacionais. Então, isso ajuda também a reduzir um pouco o custo do conflito para a Rússia, o que sugere, de novo, que esse conflito aí vai se desenvolver até uma resolução definitiva dele, que a gente encara como sendo atualmente uma ocupação da Ucrânia pela Rússia. Não, perfeito, Felipe. E aí você tocou num ponto, né? Tem uma parte geopolítica, como eu falei, não somos especialistas aqui, nem é a ideia, mas que você teve, inclusive, uma declaração hoje, né? Por parte da Rússia, falando já, inclusive, com Suécia e Finlândia sobre filiação com a OTAN, né? E aí num tom acima também, né? E aí, muito provavelmente, e aí você foi perfeito na explicação, né? O fato da Ucrânia, e esses dois países também não fazem parte da OTAN, e é basicamente o que a Rússia quer impedir que aconteça, né? O fato da OTAN hoje, da Ucrânia não fazer parte da OTAN, nos faz crer que, provavelmente, isso acabe um pouco mais rápido, porque, inclusive, quando a gente compara poder bélico, a gente está falando realmente não estão desproporcionais, tá? Porém, a gente não pode nunca descartar a possibilidade de que isso demore um pouco mais de tempo do que o mercado hoje precificou. Hoje o mercado precificou que, cara, vai acabar rápido, chegaram em Kiev em um dia, e assim, tudo bem, né? Se a gente for aqui pensar, entrar em cidade, a gente vai falar de tática de guerrilha já, mas assim, já estão cercados. A teoria nos leva a crer, por outras experiências, olhando guerras, que essa guerra talvez não dure. Mas caso dure, aí a gente está entrando em que nível de impacto, né? Principalmente, a gente já vem, e aí você também foi muito bem na explanação, a gente já vem vendo inflação em níveis que a gente não via há muitos anos. E quando eu estou falando de energia, eu estou falando de impacto inflacionário em tudo, né? Energia é início de cadeia. Quando eu estou falando de países que são produtores da parte de alimentação, inclusive é uma das partes aí, quando eu olho para a inflação mundial, óbvio que a gente acaba, às vezes, muita gente pensando só em Brasil, mas no mundo todo é um fator que tem sido fundamental para que essa inflação esteja muito acima do que a gente viveu nos últimos anos, aí talvez até nas últimas décadas, quando a gente pensa em inflação global, né? O Brasil até que não tem tanto tempo assim, que estava em 2 dígitos, mas quando a gente olha para o mundo, a gente teve ali recordes de coisas de 40 anos atrás. O fato de poder levar mais tempo teria que impacto efetivo quando a gente pensa em crescimento global, porque a gente está falando, né, a nível global. É importante talvez também deixar claro, né, para algumas pessoas que talvez olhem e falem, pô, isso é no leste europeu, não tem nada a ver com a minha vida, não vai acontecer nada. Não é bem assim, né? A gente sabe. Mas caso isso não seja o que a gente viu o mercado precificando hoje, que é de um término rápido, o que isso pode gerar de impacto? E aí, primeiro a nível global e depois a nível Brasil aqui, Felipe. Excelente. Tiago, só vou fazer uma pequena clarificação sobre a resposta anterior. Nossa expectativa é que isso leve a uma invasão
total da Ucrânia pela Rússia, mas que eventualmente a Rússia se dedique a instaurar um governo amistoso na Ucrânia. Então você não teria uma transformação da Ucrânia num novo Estado russo, só para clarificar esse ponto que eu acho que é super relevante. Agora, sobre a tua pergunta especificamente, eu acho que a gente tem que dividir em dois aspectos. O primeiro aspecto, ele é o aspecto do que a gente chama pelo lado da demanda. O que vai acontecer se esse conflito se estende ao longo do tempo? É muito razoável supor que, principalmente para a União Europeia e para o Reino Unido, isso vai impactar fortemente na confiança dos agentes econômicos. Ou seja, a incerteza ela cresce, é razoável esperar que a incerteza cresça ante o ambiente de conflito, e se o conflito acaba se estendendo ao longo do tempo, essa incerteza ou vai crescer ainda mais ou vai permanecer em patamar elevado. O que um cenário de incerteza sugere? O consumidor consome menos e aumenta a poupança, o empresário investe menos. Pelas duas formas de atuação, o que a gente acaba observando é uma redução no ritmo de crescimento, porque você não tem dispêndio, efetivamente. As pessoas estão consumindo menos, os empresários estão investindo menos, ou seja, você vai ter menos crescimento. Se você está tendo menos crescimento, a gente tem uma série de consequências que são esperadas. A primeira delas, obviamente, a taxa de desemprego não cai tão rápido como você está antecipando. E olhando para a ótica do Banco Central, que é uma ótica super relevante, mas eu vou colocar um asterisco aqui, porque já quando a gente olhar pelo lado da oferta, a gente vai ponderar um pouco o argumento que eu vou colocar agora, mas olhando pela ótica do Banco Central, uma economia que cresce menos, que reduz mais lentamente o desemprego, é também uma economia que produz menos pressão inflacionária pelo lado da demanda. Isso é uma informação super relevante, porque uma parte do cenário que a gente desenha para 2022 é um cenário de ampla retirada de estímulo monetário. Ou seja, a gente acredita que o Banco Central dos Estados Unidos vai subir a taxa de juros, a gente acredita que o Banco Central Europeu vai subir a taxa de juros. Mas eu coloquei um ponto de interrogação agora nisso, porque eu estou falando que potencialmente o crescimento vai ser menor e o crescimento sendo menor eu vou estar tirando pressão inflacionária do horizonte europeu. Ok, seria tudo verdade se não predominasse, na nossa visão, o fator choque de oferta. O que a gente está olhando para o choque de oferta? Preços de commodities muito elevados, realmente muito elevados, que com uma duração maior do conflito tendem a ter maior pressão de alta. A gente está olhando para o petróleo acima de $90 o barril. Ontem ele chegou a cotar acima de $100 o barril. Mesmo que você tenha um ajuste pontual, a gente saiu da casa dos $70 há poucos meses atrás. Foi um movimento muito significativo de aceleração no custo dessa commodity, que é uma commodity fundamental na economia global atualmente. O que uma alta do petróleo gera? Para as empresas, ele vai estar corroendo margem, ou seja, a empresa vai ter mais custo para produzir uma mesma quantidade de produtos. Então, se você produz, por exemplo, 10 computadores a um custo X, para você produzir esses mesmos 10 computadores, você vai gastar agora 2x, porque o preço do petróleo disparou. Ou seja, a rentabilidade das empresas vai ser menor, a margem das empresas vai ser menor. Isso significa que a empresa vai ter que elevar o preço dos produtos que ela está vendendo. Quando a gente olha para o lado das famílias, as famílias, né, indivíduos como nós, vão estar gastando mais dinheiro com commodities básicas, ou seja, com combustível para o nosso automóvel e com alimentação. Essencialmente, no caso europeu especificamente, que é muito importante, gás ou outros combustíveis para aquecimento. Temos que lembrar que a gente está na época de inverno e existe uma demanda grande por esse tipo de commodity na Europa. Ou seja, a renda das famílias vai ser comprimida, mas não porque ela vai estar recebendo menos, mas porque o salário real dela, o salário, vamos colocar assim, fora o que gasta com combustível, com alimentação e com aquecimento, vai ser menor. Então, a gente tem um impacto de aumento das expectativas de inflação, porque as empresas estão repassando aumento de preços e porque as famílias estão vendo preços de commodities básicas mais elevadas também. E aí o Banco Central Europeu, ou o Banco Central da Inglaterra, por exemplo, vai pegar esse conjunto de informações e olhar para ele e falar, por um lado, menos crescimento por conta da incerteza. Por outro lado, apesar de menos crescimento, mais inflação por conta de commodities mais elevadas. Então, toda aquela teoria que a gente aprende de que o Banco Central, num cenário de choque adverso de crescimento, não deveria subir a taxa de juros,
ela fica menos válida. Essencialmente porque, apesar de menos crescimento, você vai ter mais inflação. Ou seja, o Banco Central vai ter que subir a taxa de juros, apesar do menor crescimento, e isso significa que o impacto em termos de PIB que você está colocando na economia, e eu estou falando aqui na economia europeia porque ela é a primeira impactada, realmente, da sequência de eventos. Mas o impacto que você vai ter em termos de PIB na economia europeia é um impacto ruim, é negativo. Ou seja, a gente vai ter também menos crescimento global, que é super relevante, basicamente porque o Brasil atualmente precisa da locomotiva de crescimento global, ajudando a puxar o nosso próprio PIB. Então, pegando todas as informações que estão no cenário atualmente, o que a gente vê é um cenário ruim para economias emergentes, porque você está tirando o crescimento por um lado, adicionando inflação e drenando liquidez via retirada de estímulo monetário. Muito complexo mesmo para a economia global como um todo, economias emergentes em particular. Não, excelente, Felipe. E você trouxe um ponto bastante relevante, né? E essas duas óticas, elas sempre existem, e muitas vezes eu tenho as soluções dadas são exatamente opostas, né? E é bem isso, num momento desse tipo de evento, porque ele não é um evento econômico, né? É bom lembrar, a gente está aqui debatendo a parte econômica, mas ele não tem nada a ver. Você foi perfeito, inclusive, quando falou, a gente está falando de uma coisa muito triste, inclusive, a gente está falando de vida, enfim, de guerra, enfim. Mas, justamente por não ser um evento econômico, eu normalmente tenho divergência de soluções, né? Porque se por um lado eu precisaria manter juros ou reduzir juros para estimular, porque eu tenho queda de crescimento, e queda de crescimento gera aumento na taxa de desemprego, enfim, eu tenho ali o cascateamento de uma série de coisas. Pelo outro lado, eu tenho aumento de inflação, porque eu vou ter muito provavelmente ali um problema. Foi até bom, você também tocou no outro ponto agora, que eu acho que converge aqui com a gente, né? Na verdade, acho que quase o mercado todo está com essa visão, né? De que, na verdade, a Rússia vai lá, basicamente vai tirar quem está no poder, colocar ali alguém que não corra riscos de assinar com a OTAN, e a vida vai seguir normal, e vai manter talvez ali um apoio militar para que evite qualquer tentativa de retomada do poder por quem lá está nesse momento. O mercado conversa desta forma, né? Parece que é isso, e pelo menos até o momento não tem nenhuma sinalização da Rússia de querer colocar a Ucrânia dentro do seu território, ou criar outro território, ou coisas do tipo. E aí, assim, até para que a gente já vá pro fim aqui, como eu prometi lá no início, a ideia hoje era levar ali em torno de uns 30 minutos. Quando eu penso especificamente em Brasil, tá? A gente está num momento de IPCA alto, a gente está num momento ainda de ciclo de alta da Selic. A gente viveu aí nos últimos 2 meses, mais ou menos, talvez 3, né? Uma queda do dólar, que não refletiu ainda nesse IPCA. Na verdade, o dólar quarta-feira bateu R$5, tá, gente? Ele já voltou a 5,13 por conta disso, é natural. Enfim, a gente está falando de uma variação aí de menos de 3% por causa de uma guerra, né? É uma variação até pequena, mas o dólar vinha, ele bateu lá seus 5,80 tem alguns meses e veio caindo, chegou a 5 agora. A gente ainda não viu grandes impactos disso, porque a gente continuou tendo também o aumento do petróleo, tendo o aumento de outras commodities. Mas quando eu penso especificamente em Brasil, isso tudo que você trouxe, o nosso Banco Central está olhando para isso de que forma? O que o investidor pode esperar aqui? E aí lembrando, né? Acabei de receber aqui, ó, 5h17. A hora que eu olhei, deve ter meia hora, 45 minutos, estava 5h13, bateu 5h17. Obrigado, Alexandre. Qual que é o ponto aqui? O que o investidor pode esperar do nosso Banco Central? E a gente também está vivendo aí 2 meses meio que na contramão do mundo, inclusive quando a gente olha para a Bolsa. Muito em linha também com o aumento das commodities. O que você está vendo aqui, pensando especificamente em Brasil, Felipe? Perfeito. Eu acho que o primeiro questionamento que a gente tem que entender é qual vai ser o impacto real a nível de crescimento global.
Porque toda a suposição que eu coloquei na resposta anterior, ela é baseada no fato de que o crescimento global vai ser impactado, mas não impactado de forma significativa a ponto de se sobrepor ao fator de choque de oferta que eu comentei. Eu acredito que o choque de oferta ele vai ser mais relevante do que o choque de demanda. No entanto, o Banco Central, ele primeiro vai observar, antes de mais nada. Porque a gente ainda está algumas semanas de distância da próxima reunião do Copom, então ele tem tempo para ver o que vai acontecer. O segundo fator relevante que ele vai tentar mensurar é exatamente qual a relação entre uma possível desaceleração da economia europeia agora, em função do conflito, como que isso impacta na expectativa de crescimento da economia brasileira. O meu palpite é que a gente vai ter pouco repasse de crescimento. Por outro lado, quando a gente olha para as commodities, elas vão continuar pressionando. O dólar subiu agora bastante por conta do aumento da incerteza, saiu de fato de 5, como o Alexandre colocou, para 5,17, mas tem um fator adicional. Não só a inflação ainda não mostrou uma sensibilidade para baixo por conta da apreciação do real, como a gente acredita também que essa sensibilidade para baixo, o famoso repasse cambial, ele vai ser uma sensibilidade menor. Porque uma coisa é você ajustar os preços para cima, que todo mundo está louco para fazer, sempre, do racional de uma economia de mercado. Outra coisa é você ajustar os preços para baixo. Normalmente existe pouca disposição para você reduzir preços. Então, na medida em que existe pouca disposição de se reduzir preço, é razoável supor que uma grande parte desse repasse cambial, da apreciação do real ao longo dos últimos 2 meses, ela não necessariamente vai se transformar em inflação mais amena. Somando isso ao fator commodities ainda muito elevado, muito provavelmente a gente continua vendo aí pressão inflacionária significativa até o mês de abril, maio, pelo menos, que é quando a gente projeta o início de uma acomodação um pouco maior dos índices de preço. E o Banco Central ele fica nessa encruzilhada, tendo que observar os fatores da economia global, que, por um lado, argumentam realmente que você tenha uma desaceleração de crescimento, mas, por outro lado, compreendendo absolutamente que os determinantes da inflação aqui no Brasil, eles seguem muito pressionados e devem seguir muito pressionados, principalmente se você tiver um movimento de aversão a risco mais generalizado que provoque novamente uma rodada de desvalorização da moeda, como a gente observou ao longo desses últimos 2 dias. Ou seja, a tarefa do Banco Central, ela definitivamente não é facilitada por esse evento. Muito pelo contrário, ela fica ainda mais complexa. Nossa percepção é que o evento, por enquanto, não traz, a guerra, por enquanto, não traz motivos para o Banco Central alterar o seu plano de voo. Então, muito provavelmente, a gente ainda está olhando aí para uma alta de 1% da taxa Selic na reunião de março e a gente mantém a nossa expectativa de Selic a 12,25% no final do ano. Pô, perfeito. Tem uma última aqui, Felipe, que mandaram ali uma pergunta, e aí vai ser a última mesmo, até porque o tema é bem delicado, tá? Não sei se você já viu aí qual é a pergunta. É sobre o Botafogo? Se não é sobre o Botafogo, tá... Se não, é... não vou nem falar sobre o Botafogo com você, porque eu tive uma semana feliz. Entendedores entenderão, né? Mas vamos lá. Na verdade, é uma pergunta sobre China com Taiwan. Oi, Felipe. China com Taiwan? A gente teve uma pergunta aqui. Com isso, a gente pode ter um movimento da China também invadindo Taiwan e aí a gente teria um desdobramento disso num outro sentido. Aí a gente estaria falando efetivamente de um... São 2 players ao mesmo tempo fazendo basicamente a mesma coisa, não é a mesma coisa, tá, gente? Mas iniciando invasões territoriais. Isso deu... Eu percebi hoje, pelo menos aqui com quem eu conversei, que também arrefeceu um pouco, mas isso é um risco ainda inerente, né, Felipe? Com certeza.
acho que a conversa hoje de manhã com o Oliver Stunkel foi super relevante nesse aspecto, Thiago, até porque, como você comentou no começo da live, como eu comento também, não é o tema que a gente lida cotidianamente, então, obviamente, também a gente tem menos informação a respeito. Mas algumas ideias que ele colocou que são muito relevantes. Primeiro, o objetivo da China, provavelmente, em algum momento, é a reunificação com Taiwan, né? Que, no caso, a gente interpreta como a invasão de Taiwan. Não significa dizer que esse movimento vai ocorrer imediatamente. E terceiro, mais importante do que qualquer outra coisa nesse momento, é como a China está entendendo a reação dos países ocidentais a essa invasão russa da Ucrânia. Porque a forma como os países ocidentais estão reagindo nesse momento, na cabeça de uma parte, pelo menos, da liderança chinesa, provavelmente serve de molde, serve de guia para a reação que os países ocidentais vão ter numa possível invasão de Taiwan. Obviamente, os casos são diferentes. A gente tem que interpretar também como uma situação diferenciada. Até porque, vamos lembrar, isso é um ponto relevante que o Oliver Stunkel colocou hoje de manhã também, o objetivo dos Estados Unidos era estar focando muito na China nesse momento, e esse conflito no leste europeu, ele tira a atenção do establishment americano da China e coloca a atenção necessariamente no leste europeu. Então, você tira um pouco de ênfase que você colocaria em relação a esse assunto de China versus Taiwan, China e o Mar do Sul da China, que estava realmente no foco das atenções. Mas o mais relevante, na nossa visão, realmente é entender o template de reação. E o template de reação, por enquanto, parece uma reação muito amena. A gente não sabe, obviamente, se dá para esperar o mesmo tipo de reação no caso de uma eventual invasão chinesa de Taiwan. Porém, dado que a China ainda está num processo de estabilização econômica, dado que a atenção está muito focada em outro conflito nesse momento, a gente acredita que é mais importante entender as reações para eventualmente usar numa futura análise, do que imaginar que a gente vai sair imediatamente agora para um conflito também entre China e Taiwan. Isso muito provavelmente, apesar de ser um risco que a gente monitora, mas isso muito provavelmente segue aí bastante distante no horizonte. E colocar um comentário. A gente viu ontem com muita preocupação, obviamente, as notícias de invasão do espaço aéreo de Taiwan pela China. Causou algum tipo de preocupação maior. Mas esse tipo de evento ele não é tão raro assim. Ao longo dos últimos anos, mais do que recorrente, talvez, você tenha, entre aspas, algum tipo de ameaça da China ou algum tipo de provocação da China nesse sentido. Então, chama atenção, obviamente, o timing é curioso, para usar uma palavra amena, mas a gente a gente acredita, pelo menos, que isso ainda vai demorar algum tempo para ocorrer. Ou que isso vai demorar algum tempo ainda para realmente aumentar em probabilidade. Eu acho que você foi perfeito aí na explanação, Felipe. E, na verdade, mais uma vez, como não se trata do que a gente lida cotidianamente, nos resta acompanhar, né? Acho que até o fato de estar ocorrendo esse evento também nos deixa um pouco mais atentos a esse tipo de coisa que a gente não acompanha tanto, mas que para quem acompanha, e você foi perfeito, né? Esse é um tema muito recorrente, né? China e Taiwan não é agora, e aí é bom talvez a gente deixar claro aqui, ele não está acontecendo por causa da Rússia com a Ucrânia, tá, gente? Isso aí é muito antigo, é importante aqui, talvez, como se dá luz a isso agora, né? As pessoas talvez não tenham essa informação, e é importante a gente trazer aqui. Não é um tema novo, muito pelo contrário, talvez mais antigo até do que a Rússia com a Ucrânia. E aí, nesse momento, na verdade, se dá luz a esse tipo de tema, e já fica aqui também um alerta para que a gente também continue olhando isso, mas para quem é especialista no tema sabe que é bem antigo isso. Queria já te agradecer, passei aí um pouquinho do tempo combinado, mas significa que foi bom, né? Quando a conversa tá boa, normalmente extrapola um pouco aqui, mas agradecer muito a tua disponibilidade, sempre muito claro e muito objetivo, tá, Felipe? Então, acho que aqui da parte da RJ agradecer muito, avisar também
que esse conteúdo também vai lá para o nosso YouTube, para quem não conseguiu assistir tudo, acho que ainda hoje talvez já esteja lá. E também avisar a todos que estão aqui acompanhando que a live, como a gente mesmo colocou, é uma live extraordinária. Então seguiremos inclusive com a nossa programação normal. A gente vai ter o fechamento semanal, vai ter tudo acontecendo normalmente, mas aqui era para tratar especificamente aí, desse tema Rússia e Ucrânia. Tá bom, Felipe? Muito obrigado, viu? Obrigado a você, Thiago, todo mundo da RJ Investimentos, e como sempre a gente está super à disposição para debater esse ou qualquer outro assunto que seja aí do interesse de vocês. Excelente, Felipe. Um abraço a todos aí, boa noite, bom feriado para quem tem feriado, né? Algumas cidades não vai ser exatamente um feriado, mas um bom feriado a todos aí, e ficamos com certeza todos na torcida para que tudo acabe da forma menos letal possível e mais rápida possível relacionado a esse tema. Um abraço, Felipe. Um abraço, Thiago. Obrigado. Até a próxima.